Em uma pequena padaria, uma mulher que havia perdido tudo descobriu o segredo que mudaria não apenas sua vida, mas de centenas de pessoas ao seu redor. Marina pensava que sua história havia chegado ao fim quando perdeu o marido, o emprego e toda a esperança em um único dia. Mas o que ela não sabia é que às vezes precisamos tocar o fundo para descobrir nossa verdadeira força. Esta é uma história real sobre como a gentileza de uma estranha pode reescrever o destino de uma família inteira, e como nossa maior dor pode se transformar em nosso maior propósito. Antes de começarmos, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se essa história tocar seu coração, se inscreva no canal para mais histórias que vão transformar sua perspectiva sobre a vida. Marina sempre acreditou que a vida era como um jardim bem cuidado, onde cada semente plantada germinaria no tempo certo, cada flor desabrocharia com sua beleza única, e cada estação traria suas próprias bênçãos. Aos 42 anos, ela havia construído cuidadosamente sua existência, uma carreira sólida como arquiteta, um casamento de 15 anos com Rafael, 2 filhos adolescentes cheios de sonhos, e uma casa que era o reflexo de tudo que ela mais amava, luz natural, espaços aconchegantes e cantos onde a família se reunia para compartilhar risos e histórias. Mas a vida, como ela descobriria de forma brutal, nem sempre segue os projetos que desenhamos com tanto cuidado. Em uma manhã fria de julho, 3 telefonemas destruíram o mundo que Marina havia construído tijolo por tijolo. O primeiro veio do hospital. Rafael havia sofrido um acidente de carro a caminho do trabalho e estava em estado grave. O segundo, algumas horas depois, confirmou-se os piores medos. O homem que amava, seu companheiro de vida, havia partido, deixando apenas memórias e um vazio insuportável em seu peito. O terceiro telefonema, cruel em sua timing, era do banco informando que a empresa de arquitetura onde trabalhava há mais de uma década havia decretado falência, e todos os funcionários seriam demitidos imediatamente. Em questão de horas, Marina havia perdido o marido, o emprego, e junto com eles, qualquer senso de direção ou propósito. Os dias que se seguiram foram uma neblina de velório, burocracia, lágrimas dos filhos e olhares piedosos de amigos que não sabiam o que dizer. À noite, sozinha em uma cama que agora parecia gigantesca e gelada, Marina encarava o teto e se perguntava como continuaria vivendo. O peso da responsabilidade pelos filhos, as contas que se acumulavam, a ausência esmagadora de Rafael. Tudo isso formava uma tempestade perfeita de desespero que ameaçava engoli-la completamente. Ela havia sempre sido a pessoa forte da família, aquela que todos procuravam em momentos difíceis, mas agora sentia-se como um barco sem âncora em meio a um oceano revolto, sem terra à vista e com as velas rasgadas pelos ventos implacáveis do destino. Os meses que se seguiram foram um mergulho vertiginoso em uma realidade que Marina jamais imaginou viver. O seguro de vida de Rafael cobriu apenas uma parte das dívidas, e com o desemprego, as reservas da família evaporaram com a velocidade de água em solo árido. Ana, de 16 anos, que sempre foi uma adolescente alegre e extrovertida, fechou-se em si mesma, culpando-se irrativamente pela morte do pai por ter pedido para ele passar na farmácia no caminho do trabalho naquela manhã fatídica. Pedro, 2 anos mais novo, canalizou sua dor em revolta, brigando na escola, desafiando a autoridade de Marina e questionando constantemente por que Deus havia levado o único homem da família. Marina tentava se manter forte diante dos filhos, mas por dentro desmoronava um pouco mais a cada dia. As entrevistas de emprego eram uma sequência de humilhações sutis. Ela estava muito qualificada para algumas posições, fora do mercado há muito tempo para outras, ou simplesmente não era o perfil que procuravam por razões que nunca ficavam claras. A cada não recebido, a confiança que havia construído ao longo de 2 décadas de carreira se esfacelava um pouco mais. As noites eram as piores. Quando os filhos finalmente adormeciam, ela se permitia chorar, mas até as lágrimas pareciam ter se esgotado, deixando apenas uma sensação de vazio que doía mais que qualquer dor física que já havia experimentado. A casa, outrora um santuário de amor e risos, tornou-se um lembrete constante de tudo que havia perdido. Cada objeto contava uma história: a cadeira onde Rafael lia jornal aos domingos, a xícara de café dele que ela não conseguia usar nem guardar, as fotos de família sorridentes que agora pareciam zombar de sua realidade atual. Marina começou a evitar os cômodos onde as memórias eram mais intensas, confinando-se ao quarto dos filhos para ajudá-los com os deveres e à cozinha para preparar refeições que ninguém tinha muito apetite para comer. O espelho do banheiro refletia uma mulher que ela não reconhecia, cabelos desgrenhados, olhos fundos cercados de olheiras escuras,
e uma expressão de derrota que parecia ter se instalado permanentemente em seu rosto. Em seus momentos mais sombrios, Marina chegou a questionar se seus filhos não estariam melhor sem ela, se ela não estava apenas prolongando o sofrimento de todos ao insistir em continuar uma luta que parecia impossível de vencer. Foi em uma terça-feira particularmente difícil, após receber mais uma negativa para um emprego que parecia perfeito para seu perfil, que Marina decidiu caminhar pelas ruas da cidade em vez de voltar direto para casa. Ela não queria que os filhos a vissem chorando novamente, não queria que percebessem como cada rejeição profissional a fazia sentir-se mais inútil e descartável. Caminhando sem destino, com os olhos embaçados de lágrimas contidas, ela não percebeu quando entrou em um bairro que não conhecia bem, uma região mais simples da cidade onde as casas eram pequenas mas bem cuidadas, onde jardins modestos floresciam com cores vibrantes mesmo na austeridade. Foi o aroma que a parou, o cheiro inconfundível de pão caseiro assando, misturado com o perfume suave de jasmins que cresciam sobre um portão de madeira pintado de azul. Marina encontrou-se parada diante de uma pequena padaria artesanal, com vitrines que exibiam pães dourados, bolos simples mas apetitosos, e uma placa feita à mão que dizia Esperança Doce, padaria e confeitaria da Dona Eulália. Algo naquele lugar, talvez a simplicidade acolhedora ou o contraste com sua vida complicada, a atraiu para dentro. Dona Eulália era uma senhora de cabelos grisalhos presos em um coque desaliado, mãos fortes marcadas pelo trabalho e um sorriso que irradiava uma gentileza genuína que Marina não encontrava há meses. Sem que soubesse explicar porquê, Marina começou a chorar ali mesmo, no meio da pequena padaria, diante de uma completa estranha. Em vez de se incomodar ou tentar consolá-la com palavras vazias, Dona Eulália simplesmente colocou uma xícara de café quente e um pedaço de bolo de fubá na sua frente, e ficou ali, em silêncio respeitoso, permitindo que Marina desabafasse entre lágrimas e soluços toda a dor acumulada dos últimos meses. Filha, disse Dona Eulália quando Marina finalmente conseguiu parar de chorar, eu não sei qual é sua história completa, mas sei reconhecer uma alma ferida quando vejo uma. Você me lembra de mim mesma há alguns anos atrás, quando pensei que não havia mais nada para viver. E então, enquanto Marina sentia o café quente descendo por sua garganta e o sabor doce do bolo despertando papilas gustativas que pareciam adormecidas há meses, Dona Eulália começou a contar sua própria história de perdas, recomeços e descobertas inesperadas. Bloco 4. Lições de U. Dona Eulália tinha 68 anos e havia perdido o marido e os 2 filhos em um acidente de ônibus 10 anos antes. Durante 3 anos após a tragédia, ela havia vivido como um fantasma, se alimentando mal, evitando contato social, e considerando seriamente seguir o caminho da família. Foi apenas quando uma vizinha insistiu para que ela voltasse a fazer os pães que sempre fizera para festas familiares, que ela descobriu na massa sovada uma espécie de terapia, na fermentação uma metáfora para o renascimento, e no ato de alimentar outros uma razão para continuar existindo. Você vê, querida, explicava Dona Eulália enquanto amassava uma nova fornada de pão, convidando Marina para ajudar, a dor não desaparece, ela se transforma. Como esta massa aqui, você precisa sovar, machucar, apertar, mas é exatamente esse processo que faz ela crescer e se tornar algo que nutre. No começo, eu odiava quando as pessoas me diziam que o tempo cura tudo, porque não cura. O que o tempo faz é nos ensinar a carregar nossa dor de uma forma diferente, a encontrar espaço para ela existir junto com outras coisas boas. Marina descobriu-se voltando à padaria dia após dia, inicialmente como cliente, depois como ouvinte das histórias de Dona Eulália, e gradualmente como uma ajudante informal. Havia algo profundamente terapêutico em trabalhar com as mãos, em sentir a textura da massa, em ver ingredientes simples se transformarem em algo belo e nutritivo. Dona Eulália tinha uma filosofia simples mas profunda: cada pão que fazemos é um ato de fé no amanhã. Ninguém faz pão acreditando que o mundo vai acabar hoje. Aos poucos, Marina começou a perceber mudanças sutis em si mesma. Voltava para casa com farinha nas roupas e um cansaço físico que era diferente do esgotamento emocional dos meses anteriores. Era o cansaço bom do trabalho realizado, do propósito encontrado. Ana e Pedro notaram a mudança também. A mãe estava menos ausente, menos perdida em pensamentos sombrios. Começou a contar histórias sobre Dona Eulália e os clientes da padaria, pequenas narrativas humanas que trouxeram um pouco de cor de volta às conversas familiares que haviam se tornado monossilábicas e funcionais. Sabe o que aprendi, filha? Disse Dona Eulália certa tarde, enquanto elas organizavam a vitrine com os pães ainda quentes.
A vida não é sobre evitar as tempestades, é sobre aprender a dançar na chuva. E às vezes, quando você menos espera, descobre que tinha músculos que nem sabia que existiam, uma força que estava escondida lá no fundo, esperando a hora certa de aparecer. Com o passar das semanas, Marina percebeu que seus conhecimentos de arquitetura, que pareciam inúteis em sua busca por emprego, ganhavam nova relevância na pequena padaria. Ela notava como o espaço poderia ser melhor aproveitado, como a iluminação poderia destacar melhor os produtos, como pequenas mudanças na disposição das mesas poderiam tornar o ambiente mais acolhedor. Quando sugeriu timidamente algumas ideias para Dona Eulália, a senhora não apenas ouviu com atenção, mas encorajou Marina a desenhar suas propostas. Foi assim que nasceu o primeiro projeto de Marina após meses de inatividade profissional. Não um grande edifício comercial ou uma mansão luxuosa, mas a reforma de uma pequena padaria de bairro. Ela se dedicou ao projeto com uma paixão que havia esquecido que possuía, pensando em cada detalhe, como criar um cantinho de leitura onde os clientes pudessem se sentar com um café, como melhorar a ventilação na cozinha, como criar uma pequena vitrine externa que atrairia mais pessoas para conhecer os tesouros culinários de Dona Eulália. O projeto despertou o interesse não apenas de Dona Eulália, mas de outros comerciantes da rua que viram as melhorias sendo implementadas. Senhor João, dono da farmácia ao lado, perguntou se Marina poderia ajudá-lo a reorganizar seu espaço. Dona Carmen, da loja de costura, queria ideias para tornar sua oficina mais funcional. Gradualmente, Marina descobriu-se construindo uma nova carreira, uma abordagem mais humanizada da arquitetura, focada em pequenos negócios e necessidades reais das comunidades, muito diferente dos grandes empreendimentos corporativos onde havia trabalhado anteriormente. Ana e Pedro começaram a participar mais ativamente dessa nova fase da vida da mãe. Ana, que sempre teve talento para desenho, ofereceu-se para criar logos e materiais gráficos para os pequenos comércios que Marina atendia. Pedro descobriu um interesse inesperado por marcenaria quando começou a ajudar na construção de móveis sob medida para os projetos da mãe. A família havia encontrado uma nova dinâmica, uma forma de trabalhar juntos que honrava a memória de Rafael enquanto construía algo novo e próprio. Você sabe o que mais me impressiona em você, disse Dona Eulália certa noite, enquanto elas fechavam a padaria após um dia particularmente produtivo. Não é que você tenha se levantado depois de cair. É que você decidiu ajudar outros a se levantarem também. Isso é o que faz de você uma pessoa verdadeiramente especial. Marina sorriu, sentindo pela primeira vez em quase um ano que talvez, apenas talvez, ela fosse capaz de ser feliz novamente, de uma forma diferente, mas genuína. O que começou como uma reforma simples em uma padaria de bairro evoluiu para algo muito maior do que Marina poderia ter imaginado. Palavra passou de boca em boca sobre a arquiteta que entendia as necessidades dos pequenos comerciantes, que não apenas projetava espaços funcionais, mas criava ambientes com alma. Seu portfólio crescia organicamente. A barbearia do seu Antônio ganhou um visual moderno mas acolhedor. A loja de brinquedos da Dona Marta se transformou em um espaço mágico que encantava crianças e pais. A oficina mecânica do Carlos foi reorganizada para ser mais eficiente e segura. Mas mais do que projetos individuais, Marina percebeu que estava ajudando a transformar todo o bairro. Os negócios melhoraram, as pessoas começaram a se orgulhar mais de suas lojas e serviços, e uma senso de comunidade genuína estava florescendo. Ela organizou mutirões onde os comerciantes se ajudavam mutuamente. O padeiro fornecia lanche para quem estava pintando a farmácia. O mecânico ajudava a instalar prateleiras na loja de costura. A florista decorava os espaços recém-reformados com arranjos que alegravam o ambiente. Ana se tornou uma presença constante nesses mutirões, fotografando o progresso, criando um blog para documentar as transformações do bairro, e descobrindo uma paixão por jornalismo comunitário que nem sabia que possuía. Pedro desenvolveu habilidades impressionantes em marcenaria e pequenos reparos, tornando-se o braço direito da mãe em muitos projetos. Os dois adolescentes, que haviam estado tão perdidos após a morte do pai, encontraram propósito e identidade nessa nova configuração familiar. O que mais tocava a Marina era ver como sua própria cura estava conectada à cura da comunidade ao redor. Cada espaço que ela ajudava a transformar refletia um pouco de sua própria jornada de reconstrução. Cada comerciante que via seu negócio prosperar era uma validação de que ela ainda tinha valor, ainda podia contribuir positivamente para o mundo. As tardes na padaria de Dona Eulália se tornaram sessões informais de terapia coletiva, onde vizinhos compartilhavam suas histórias,
apoiavam-se mutuamente e celebravam pequenas vitórias. Você percebe o que fez aqui? Perguntou Dona Eulália uma manhã, enquanto elas observavam o movimento na rua, clientes entrando e saindo das lojas reformadas, crianças brincando no pequeno parque que Marina havia ajudado a projetar em um terreno baldio, adultos conversando animadamente nas calçadas. Você não apenas reconstruiu espaços, você reconstruiu esperanças. E no processo, reconstruiu a si mesma. Foi durante um projeto particularmente desafiador, a reforma da biblioteca comunitária que havia sido fechada por falta de recursos, que Marina conheceu Eduardo. Ele era um bibliotecário aposentado que havia se voluntariado para coordenar os esforços de reabertura, um homem de 50 anos com olhos gentis, mãos cuidadosas e uma paixão contagiante por livros e conhecimento. Diferente de Rafael, que era extrovertido e expansivo, Eduardo tinha uma quietude contemplativa que Marina encontrou profundamente reconfortante. No início, ela resistiu aos sentimentos que começaram a florescer. Sentia-se culpada, como se amar novamente fosse uma traição à memória de Rafael. Ana e Pedro ficaram inicialmente desconfiados, protegendo tanto a mãe quanto a própria memória do pai. Mas Eduardo mostrou uma paciência infinita, nunca pressionando, sempre respeitando o espaço da família, oferecendo amizade genuína sem expectativas. Ele entendia de perdas, havia sido viúvo também, perdendo a esposa para o câncer alguns anos antes. O que conquistou Marina não foram grandes gestos românticos, mas pequenas gentilezas, a forma como Eduardo ouvia suas ideias para a biblioteca com atenção genuína, como ele incluía naturalmente Ana e Pedro nas conversas, como seus conhecimentos de literatura complementavam perfeitamente a visão arquitetônica dela para criar um espaço que fosse verdadeiramente acolhedor para leitores de todas as idades. Ele trouxe uma dimensão intelectual e cultural para os projetos de Marina que ela nem sabia que sentia falta. A biblioteca se tornou o projeto mais ambicioso de Marina no bairro, não apenas um local para emprestar livros, mas um centro cultural completo com área de estudos, espaço para palestras, cantinho infantil para contação de histórias, e até um pequeno café gerenciado por Dona Eulália. O projeto atraiu a atenção da prefeitura e de organizações culturais, trazendo reconhecimento profissional que Marina não buscava, mas que chegou como uma confirmação de que estava no caminho certo. Uma noite, enquanto eles trabalhavam juntos organizando os livros nas prateleiras recém-instaladas, Eduardo segurou suavemente a mão de Marina e disse: "Eu não estou aqui para substituir o que você teve com Rafael. Estou aqui para construir algo novo com a mulher incrível que você se tornou." Naquele momento, Marina entendeu que amar novamente não diminuía o amor que sempre teria por Rafael, simplesmente expandia sua capacidade de ser feliz. O coração humano, ela descobriu, tem uma capacidade infinita de amar, e cada amor é único em sua própria forma. 2 anos depois daquela manhã devastadora que mudou sua vida para sempre, Marina estava em pé na mesma biblioteca que havia ajudado a transformar, observando uma cena que teria parecido impossível em seus dias mais sombrios. Ana, agora com 18 anos, estava apresentando um projeto de documentário sobre revitalização urbana baseado nas transformações do bairro, que havia sido aceito para um festival de cinema estudantil. Pedro, com 16 anos, havia sido convidado para dar uma palestra sobre marcenaria sustentável na escola técnica local, inspirando outros jovens com sua habilidade de transformar materiais descartados em peças funcionais e belas. Eduardo estava ao seu lado, não como um substituto para Rafael, mas como um companheiro que havia escolhido caminhar ao lado dela nessa nova versão de sua vida. Eles haviam se casado em uma cerimônia simples na biblioteca, cercados pela comunidade que haviam ajudado a construir juntos. Dona Eulália foi a madrinha, insistindo que tudo começara naquela tarde quando uma mulher desesperada entrou em sua padaria e encontrou mais do que um pedaço de bolo, encontrou uma nova forma de existir no mundo. A empresa de arquitetura comunitária que Marina havia fundado, Reconstruir Sonhos, agora atendia não apenas seu bairro, mas vários outros distritos da cidade. Ela havia desenvolvido uma metodologia única que combinava design funcional com terapia comunitária, ajudando não apenas a reformar espaços físicos, mas a reconstruir vínculos sociais e autoestima coletiva. Universidades começaram a convidá-la para palestras, outros profissionais vinham conhecer seu trabalho, mas Marina sempre fazia questão de retornar às origens, de lembrar que tudo começou quando ela estava no fundo do poço e uma estranha lhe ofereceu café e gentileza. "Você sabe o que aprendi durante essa jornada toda?", disse Marina para uma plateia de arquitetos jovens que visitavam um de seus projetos.
Aprendi que às vezes precisamos ser completamente destruídos para descobrir do que realmente somos feitos. Aprendi que a esperança não é sobre acreditar que coisas ruins não vão acontecer, mas sobre ter fé de que podemos nos transformar através delas. E mais importante, aprendi que nossa cura individual está profundamente conectada com nossa capacidade de curar outros. À noite, em casa, Marina olhou para as fotos de Rafael que ainda decoravam a sala, não mais com dor paralisante, mas com gratidão pelo tempo que tiveram juntos e pelo que ele lhe ensinou sobre amor. Ela havia descoberto que carregar alguém no coração não significa viver no passado, mas levar os melhores ensinamentos dessa pessoa para o futuro que se constrói a cada dia. Enquanto Eduardo lia um livro ao seu lado e os filhos estudavam em seus quartos, Marina sorriu sabendo que amanhã seria mais um dia para semear a esperança, mais uma oportunidade de provar que, mesmo quando tudo parece perdido, existe sempre uma semente de recomeço esperando o momento certo para brotar. A vida havia lhe ensinado sua lição mais valiosa. Não somos definidos pelas tragédias que nos acontecem, mas pela forma como escolhemos renascer a partir delas.